Oi pessoal, o meu nome é Emily. Bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre genes, DNA e cromossomos. Bom, para começar, eu vou falar sobre uma história de um cientista. No século XVII, um cientista inglês chamado Robert Hooke observou um pedaço de cortiça. E o que é uma cortiça? Bom, ela é formada pela casca de uma árvore. Então, em um microscópio que ele mesmo criou, ele conseguiu observar e percebeu pequenos compartimentos, os quais ele chamou de célula. E hoje nós sabemos que as células são as unidades básicas de qualquer ser vivo. Quando uma célula se divide, um dos seus principais trabalhos é ter certeza de que cada uma das novas células filhas receberá uma cópia completa e perfeita do material genético. Erros durante a cópia ou a divisão desigual do material genético entre as células pode resultar em células que não são saudáveis ou elas são disfuncionais. Eu vou citar um exemplo, que é o câncer. Mas o que é exatamente esse material genético e como ele se comporta ao longo de uma divisão celular? O DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele é um material genético dos organismos vivos. Em humanos, o DNA é encontrado em quase todas as células do corpo e fornece as instruções que estas precisam para crescer, para funcionar e responder ao meio de forma correta. Aqui eu ressaltei uma imagem no cariótipo humano, com 23 pares. Vocês conseguem observar na imagem que há 46 cromossomos em 23 pares. O DNA é uma longa sequência de unidades químicas pareadas, que são chamadas de nucleotídeos, de 4 tipos diferentes. É importante lembrar que esses nucleotídeos, eles aparecem em muitos livros de forma abreviada. A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. E essa longa sequência de unidades químicas é que transporta as informações organizadas em unidades chamadas genes. Os genes tipicamente fornecem as instruções para produzir proteínas, as quais dão às células e aos organismos suas características funcionais. Bem interessante, né? Então, na célula, o DNA não existe normalmente por conta própria, mas ele se associa a proteínas especializadas que organizam ele e que lhe conferem estrutura. Ou seja, o DNA, ele está envolto, certo? Em proteínas. Cada espécie tem o seu próprio número característico de cromossomos. E os humanos, por exemplo, têm 46 cromossomos em uma célula típica do corpo, que são as células somáticas. Um outro exemplo que eu posso citar são os cães. Eles possuem 78 cromossomos. E de forma análoga, né, nós podemos perceber que é um número diferente de cromossomos, certo? Tanto quanto muitas espécies de animais e plantas, os seres humanos são diploides. Então, vejam bem aqui na imagem, que entre parênteses tem 2N. Isso significa que este ser, ele é diploide. Isto é, a maior parte de seus cromossomos vem em conjuntos combinados conhecidos como pares homólogos. Então, 2N significa que este indivíduo possui conjuntos combinados conhecidos como pares homólogos. Vocês podem observar nessa imagem que eu havia citado que o DNA é uma longa sequência, né, de nucleotídeos e ele está envolto em proteínas. Aqui, nesse caso, aqui na imagem, vocês podem ver que há proteínas que é histona, certo?
E o que que acontece? Como é que ele se enrola, né? Como se fosse em um novelo de linha. Ele tem afinidade com a proteína, tá? Esse assunto aqui é um pouco mais aprofundado, então eu só vou mostrar a imagem. Ele tem afinidade com a proteína histona e isso que ele confere essa conformação. E mais para frente, na sequência, vocês podem ver ele totalmente condensado, certo? Em forma de cromossomo, né? Essa forma tão famosa, que todo mundo sabe, todo mundo já viu. Nos eucariotos, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo biológico de uma pessoa. Então, XX especifica fêmea e XY macho. Esses cromossomos eles não são verdadeiramente homólogos e são uma exceção à regra dos mesmos genes nos mesmos lugares. Além de pequenas regiões de similaridade necessárias durante a meiose, ou produção de células sexuais, os cromossomos X e Y são diferentes e carregam genes diferentes. Os 44 cromossomos que não são sexuais, eles nos seres humanos, eles são chamados de autossomos. Então, hoje eu trouxe para vocês uma aula diferente, certo? Nessa aula nós vamos observar os cromossomos de um animal, que no caso aqui é a Farloella amazonum, que é um peixe, certo? Apresentou um modal diploide número de 58 cromossomos. Então, esse peixe tem os cromossomos distribuídos em 6 metacêntricos, 38 submetacêntricos, 8 subtelocêntricos e 6 acrocêntricos. Na parte em que estamos interessados hoje, né, mais específicos, são os cromossomos da Farloella. Então, aqui nessa foto, vocês conseguem observar estruturas arredondadas, que são núcleos, certo? E mais próximo ali daquela esfera roxa, vocês estão vendo a coloração, né? Porque ela foi pigmentada com guinça, esse material. E vocês conseguem observar, no total, várias esferas roxas e próximo dessa esfera mais central existem fragmentos. O que são fragmentos? Esses fragmentos apresentados aqui nessa imagem são os cromossomos da Farloella. Ou seja, nesta imagem o cariótipo ele ainda não foi montado, certo? Ainda não há uma fórmula. Entretanto, essa espécie foi descrita por um pesquisador. Olha que legal, no microscópio óptico é assim que nós conseguimos observar os cromossomos. E é claro que aqui eu estou aproximando o máximo, eu estou usando a objetiva de 100, né? Então tá muito visível ali, perfeitamente dá para perceber a estrutura dos cromossomos da Farloella.